O Cruzeiro volta a campo amanhã, Campeonato Brasileiro, que aliás teve um jogo ontem e foi um jogaço, viu? O Vasco da Gama, com gol do Verrete aos 41 do segundo tempo, venceu o Atlético Paranaense em São Januário, jogo duríssimo. Furacão saiu na frente e o Verrete, como faz gol o Verrete no Vasco da Gama, o argentino salvou o Vascão. O Vasco ganhou da equipe do Atlético Paranaense dentro de São Januário. O Cruzeiro enfrenta o Internacional, jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, e tem que voltar a vencer, né? Tem que voltar a vencer, hein, Cruzeiro? Quem tem os detalhes do time estrelado no Rádio Esportes é o Emerson Pansieri. Chega mais, Pansi. Um abraço. Boa tarde, Emerson. Um abraço pra você também. Seu nome, seu bairro, Grande Tiagão também. Nosso Simões, Nath Fiuza, todo mundo que acompanha aqui o Rádio Esportes de Itatiaia, nessa expectativa, o torcedor celeste, o que vai fazer o técnico Fernando Seabra. Vamos lá, para começar falando inclusive sobre o treinador, porque muita pressão, isso aí é fato, né? Pelo menos nas redes sociais, o torcedor é chateado aí com o Cruzeiro, com o que o Cruzeiro vem apresentando dentro do Brasileiro. Tem que colocar também essa parte importante, porque o time se classificou na Copa Sul-Americana para a fase quarta de final, vai enfrentar agora o Libertad no mês de setembro, mas dentro do Brasileiro, dentro do que você disse, né, Thiago? O Cruzeiro ainda não venceu no mês de agosto, e aí o torcedor de alguma maneira começa a ficar irritado, começa a ficar chateado. Até colocando, o Cruzeiro teve derrota para o Internacional, o Cruzeiro teve derrota para o Fortaleza, o Cruzeiro empatou com o Atlético, então são situações aí difíceis. Empatou também com a Vitória da Bahia e começa a querer até questionar o trabalho do técnico Fernando Seabra e algumas situações de campo. No último jogo, as situações de campo, ontem nós explicamos muito aqui no Rádio Esportes, né? Então, vamos ver o que ele vai fazer para amanhã. Por isso que eu coloquei em manchete, que fico muito curioso no trabalho de hoje à tarde na Toca da Raposa, em relação a uma baixa. O Cruzeiro perde o William, que é um dos melhores do time, fato, né? Perde o William suspenso com o terceiro cartão amarelo. O que ele vai fazer? E aí, eu vou elencar algumas possibilidades. Será que ele vai colocar o Ramiro, como ele fez em Salvador? Não sei não. Será que ele vai colocar o Everton, que é um jogador que vem treinando nessa posição na Toca da Raposa? É um jogador, cria da Toca, zagueiro de origem, mas que poderia fazer esse posicionamento no Cruzeiro? Será que ele vai mudar o esquema? Eu acho que não. Muita gente está falando, ele vai colocar 3 zagueiros. Sinceramente, não sei. Acho que isso ele não vai fazer. E o Wesley Gasolina correndo por fora. Por que correndo por fora? Porque o Wesley Gasolina recentemente ficou de fora até de listas do Cruzeiro, né? E é um atleta que tem uma possibilidade de deixar o clube estrelado. Então, esse é o grande problema do Cruzeiro. Para esse público, acabou de sair parcial de 30 mil torcedores. Torcedor, de alguma maneira, tá animado para um jogo às 7h30 da noite. Sabemos aí como é que é, a turma que tem que dar aquela enforcada na tarde para chegar no Gigante da Pampulha, tarde e noite para chegar no Gigante da Pampulha, mas a grande preocupação hoje é quem vai ser o substituto do William para esse desafio tão importante amanhã, Thiago. Pansieri, tô vendo aqui no YouTube, galera tá interagindo, né? Eu digo sempre, importante ter a sua opinião e um termômetro interessante. Você falou do Ramiro, imediatamente 4, 5, 10 mensagens. Não, Ramiro não. Eu acho, viu, Nath Fiuza, que para esse jogo de amanhã, e aí respeitando aqui a opinião da torcida, é injusto com o Ramiro, é injusto com o próprio Seabra e vai criar já um desgaste de imediato para começar o jogo na torcida do Cruzeiro, que, certo ou errado, tá na bronca com o Ramiro. E aí você vai improvisar o cara, você vai colocar ele fora da posição, e aí entra na parte que eu acho injustiça com o Ramiro. É hora de dar uma segurada, né? Não imagino, por mais que o Ramiro possa ser talvez a melhor opção, se é que o Seabra pense nisso, não tem um outro lado a se pesar para um jogo como esse, Nath? É muito importante que o Seabra entenda que ter a torcida ao seu lado num jogo dentro de casa para manter o ótimo aproveitamento dentro do Gigante da Pampulha é fundamental para essa partida contra o Inter, né? O Ramiro foi improvisado como lateral na oportunidade em que o William foi poupado, não foi isso? Foi. No jogo contra o Vitória. Exatamente, isso, estava comentando esse jogo. O Ramiro
cometeu algum erro capital da parte defensiva que tenha comprometido o jogo do Cruzeiro? Algum dos 2 gols que o Vitória fez no primeiro tempo foram em cima do Ramiro? Não foram. Mas o Ramiro, de alguma forma, agregou enquanto titular direito? Também não agregou nada, enquanto lateral direito titular. Naquela oportunidade, eu até disse que a minha escolha seria por improvisar o Romero e não o Ramiro. Por mais que o Ramiro já tivesse feito também essa função lá no Grêmio. Mas aí teve a questão de não utilizar o Wallace desde o início, aí o Romero saiu no meio-campo, enfim. Eu imagino que, se ele não utilizar o Gasolina, de toda forma será uma improvisação, porque ele não tem outro lateral. Ele não vai utilizar o Gasolina, né? Que tá mais encostado. O Gasolina tá mais encostado do que tudo. Eu preferiria encontrar uma outra alternativa que não fosse o Ramiro. O Pansieri trouxe a questão do Everton. É difícil também analisar, porque a gente não vê o Everton jogando há muito tempo. Muito tempo. Ele não jogou nem no Atlético, né, Nath? Então assim, eu não seria leviana de falar aqui que o Everton é a melhor opção. Seria jogar o garoto numa fogueira, né? Porque eu não tenho visto jogar e a gente não acompanha treino. Se ele tá treinando nessa posição para fazer essa função e o Seabra confiar que ele é a melhor, eu vou dar esse voto de confiança ao Seabra, mas eu não posso cravar aqui que ele é a melhor opção porque eu não tenho visto jogar. Agora, que o Cruzeiro precisa encontrar alternativas, de verdade, se eu tivesse que escolher entre Ramiro e Gasolina, eu escolheria o Gasolina. Pelo menos é um jogador da posição, é um jogador que com a bola no pé, ele tende a apoiar mais do que o Ramiro vai conseguir. É um jogo dentro do Mineirão, em que o Cruzeiro precisa buscar o protagonismo. Então, se tivesse que escolher entre os dois, eu escolheria o Gasolina, muito a contragosto. Eu acho que você escolheria o Gasolina não pelas características do Gasolina, mas pelo problema que tem o Ramiro. E pela falta de opção. Agora, se o Seabra entender que o Everton tá treinando bem, pode fazer essa opção, eu vou dar esse voto de confiança a ele. Mas é fato que precisa ser um Cruzeiro que jogue junto com a sua torcida, que tente ser protagonista, que tente fazer o que vinha fazendo no Mineirão com todos os adversários até então, que era sufocar, que era pressionar, que era tomar as rédeas do jogo. A ausência do Romero no meio campo é menos sentida, porque tem o Wallace, né? Para muitos ele já é até o titular, inclusive para mim. Mas essa questão da lateral direita, todas as vezes que o William não estiver disponível, é um problema gravíssimo pro Cruzeiro. Ô Thiago, o pessoal tá colocando aqui, né? Mandando também Zé Ivaldo. Põe o Zé Ivaldo na direita, acho que se lembrando muito da época de Papa Pessolano, né? Zé Ivaldo na direita, e aí monta uma zaga de Vidalba e João Marcelo. Eu não sei se ele vai fazer isso. Mas seria uma possibilidade, né? Porque o Zé Ivaldo conhece ali daquele lado direito, seria um jogador mais de marcação, até tem um bom passe, né? O Zé Ivaldo gosta de dar uns bons lançamentos. Eu só não sei se você fazendo essa opção, você tem que mexer 2 vezes. Talvez até mais, né? Porque o time vai ficar manco. Você tem que mexer demais no time. Você já vai ter que ter um problema na lateral direita. Aí você passa a ter um problema na zaga. O Vidalba não vem de atuações ruins, mas tem um problema gravíssimo da baixa estatura. Enfim, o Cruzeiro contra o Inter, né, Simões? Perdeu todas no jogo aéreo. Nossa, mas o Simões morre do coração. Não, mas é verdade. Ô, Simões, mas você trocou o Wallace, João Marcelo por Ramiro e o Vidalba. Mas você troca dois caras altos por 2 baixos. Sabe uma coisa que eu não consigo entender? Essa crise da lateral direita do Cruzeiro não é recente, né? Não é verdade? Exatamente. E não foi prioridade na janela, né? Mas olha só, a Copa São Paulo do Cruzeiro desse ano, o Cruzeiro foi vice-campeão, não foi isso? Foi. O Juan Fernando Seabra de treinador. O lateral direito era o Dorival. Foi comprado pelo Cruzeiro. Muita gente aqui no YouTube pedindo pelo Dorival. Sim. Não foi nem testado? Esse menino nem subiu pra treinar com o time principal ou então ele não serve? Como é que é? Porque ele tem 20 anos. É o último ano dele de sub-20, né? Ele estoura idade esse ano porque ele é 2004. Então é o último ano dele de sub-20. Aí o Dorival é pior do que o Everton, que estava emprestado. Sabe, são algumas coisas que acontecem. O Zé Ivaldo improvisado, que o Ramiro. São algumas coisas que acontecem no futebol que assim, não consigo entender. Pode ser que tecnicamente não seja bom jogador, não sei. A imagem que a gente tem é a da Copa São Paulo. E ele fez uma boa competição, não fez, o Pansieri? Fez. Até comprado, né? Foi comprado, foi adquirido de forma definitiva, e depois teve os probleminhas físicos, teve uma lesão. Pelo desempenho. Não sei se tem algum problema também, né? A gente, hoje em dia, o sub-20, né? Ele acaba que é em circuito fechado, né? Assim, é difícil, que a gente consegue acompanhar quando passa na televisão, mas não tem mais preliminar, não tem essa coisa toda. Mas Mas o quanto a pressão no Seabra implicaria, porque ele tá bastante cobrado pela torcida. Chat do YouTube aqui, em botar garoto, em arriscar. Porque querendo ou não, pois é, mas é um risco que você tá assumindo e você tá trazendo pra você. Entender. Olha só,
Ontem a Nath destacava o fato, acho que foi a Nath que destacou no debate na prorrogação da turma do bate-bola, o Japa. O Japa tinha desaparecido do radar do Cruzeiro. De repente ele entrou no Beira-Rio, talvez tenha sido o melhor jogador do meio-campo do Cruzeiro. Sim. Entrou bem mesmo. Ué. E dando muita intensidade, né? Que era algo que estava faltando. Por que não era usado? Por que não jogava? Entendeu? Terminou o ano passado como uma realidade, né? Outro que sumiu, e aí é até mais recente, mais contemporâneo do que o Japa. O Vitinho. Gol e assistência, no jogo seguinte não foi mais relacionado. Que entrou. Então, são situações, Thiago, e tem um ponto que me preocupa demais, Thiago. O quê? Me preocupa demais, eu coloquei isso aqui muitas vezes ontem. O quê, Simões? Thiago, Belo Horizonte tá com um clima de deserto. O Cruzeiro vai jogar amanhã com o Internacional e domingo 11 da manhã com o Atlético de Goiás no Mineirão, com a temperatura acima de 30 graus. Você e Pansieri tem a oportunidade de ficar na beirada do campo. Você sabe que 31 graus de temperatura dentro do campo beira os 40, né? A sensação térmica vai lá em cima. Da grama, né? da água que joga, essa coisa toda. O Atlético de Goiás jogou sábado, só vai jogar domingo. Tecnicamente não dá pra comparar. Gente, o Seabra, ele deixa claro em toda entrevista coletiva, o Cruzeiro tem problema físico. O João Marcelo e o Wallace não jogaram em Porto Alegre, Pansieri, por questão física. O Cruzeiro tem problema físico. Como que o Cruzeiro, pegando o lanterna do Campeonato Brasileiro, dentro de casa, os 3 pontos desse jogo do Atlético de Goiás, eles são inegociáveis, independentemente do resultado de amanhã contra o Internacional. E dá ao adversário essa vantagem de chegar mais inteiro fisicamente para jogar num clima de deserto, com um calor absurdo e, dependendo do resultado de amanhã, com uma pressão mais absurda ainda. Porque você tem dúvida de que se o Cruzeiro não ganhar do Internacional, a pressão domingo vai ser gigantesca? Eu nem sei se o Seabra chega até domingo. Pois é, então, se não ganhar. Aí como que o Cruzeiro não se move? O Grêmio, eu não tenho iluminação no meu estádio. Tira meu jogo de 4 da tarde, passa pra 11 da manhã, CBF, ok, Grêmio, eu vou passar. Até porque em Porto Alegre vai estar fazendo 10 graus, né? O Pansieri veio de lá, agora tá muito frio. Muito. É muito frio. Aqui não. Aqui a gente tá num clima de deserto. Aí não é o caso do Cruzeiro chegar e falar, CBF, você marcou meu jogo pra quarta-feira com o Internacional, tô vindo de maratona de Boca, de Internacional, né? 2 jogos parecendo mata-mata. Tira esse jogo de 11 da manhã de domingo, depois vão ser 2 semanas paradas, cara. O Cruzeiro, depois desse jogo, só vai voltar a jogar dia 15 de setembro contra o São Paulo, ainda não se sabe onde, né, Pansieri? É a data FIFA, né? Isso. Vai ser em Brasília, mas... Mas não tá ainda definido, oficialmente em tabela nenhuma tá dizendo que é Brasília. Então, como... Até porque não tem tabela, né? Exato. Mas vai ter que ser domingo, porque o São Paulo joga quinta com o Atlético e depois vai jogar na quarta-feira. Porque faltam 2 rodadas pra serem marcadas e não tem tabela. A única coisa que foi vendido, né, o jogo. Ô Thiago, pelo que eu entendo de futebol, o Cruzeiro está dando uma vantagem ao Atlético de Goiás. Esse jogo de domingo, 11 da manhã, você pega um adversário que tecnicamente é muito inferior a você, mas que fisicamente pode igualar o jogo, porque o Cruzeiro vem de uma maratona que o Atlético de Goiás não vem. O Atlético de Goiás ganhou as 2 últimas, vem empolgado. E o jogo vai ser numa situação totalmente adversa. Se não estou enganado, o Pansieri estava lá, pode dizer. O Seabra, inclusive, destacou isso contra o Inter, não destacou? Após o jogo? Então eu não consigo entender porque que o Cruzeiro não se mexeu para mudar o horário desse jogo. Você não acha que pode? Joga nesse esquema, né, Nath? O Atlético Goianiense joga num calor também danado em Goiânia. A Nath costuma Brasília, Goiânia, mas conhece bem. A umidade lá, o calor lá é natural. Eu tô sempre por aquelas bandas, realmente o negócio lá é diferente. Agora, deixa eu falar aqui uma coisa. Vocês não acham que talvez a não movimentação do Cruzeiro por trocar o horário desse jogo esteja relacionada à renda, a público? Mas não é hora de pensar nisso, é hora de pensar nos 3 pontos que são inegociáveis. Eu também penso como você, acho que o jogo, mas acho que isso pode estar pesando na decisão do Cruzeiro. Não é hora de pensar nisso. O Cruzeiro precisa marcar 3 pontos. E se ganha do Internacional, esses 3 pontos fazem ele grudar no G4, né? Ele entra no G5 e gruda no G4. Tá? E se ele não ganha do Internacional, aí esses 3 pontos são mais importantes ainda. E eu acho que, principalmente quando você joga em casa, você tem que dar o mínimo de vantagem possível